E o site Cybernews denunciou o maior vazamento de dados já registrado na história. Confira os detalhes com a Danúbia Braga. 16 bilhões. Essa é a quantidade de dados vazados. De acordo com o Cybernews, os registros estão espalhados por 30 bancos de dados diferentes, o que torna impossível saber quantas contas e pessoas foram afetadas. O que, segundo Fabrício da Mota Alves, advogado especialista em direito digital, é muito preocupante. Cada registro contém desde a URL do serviço, o link do serviço do qual a credencial foi vazada, como o login e a senha correspondente. O que sugere que essa organização ela foi feita para facilitar ataques automatizados, como a técnica conhecida como stuffing de credenciais, onde os criminosos tentam acessar várias contas usando justamente essas informações vazadas. O maior banco de dados pesquisado, com mais de 3,65 bilhões de registros, pode estar relacionado a usuários com idioma português e russo. Ainda assim, não há informações de vazamentos de dados de brasileiros. Os especialistas acreditam que, embora os dados tenham ficado visíveis rapidamente, houve tempo suficiente para que os criminosos tivessem acesso às informações que podem ser vendidas na Dark Web. O especialista em marketing digital, Dalvani Lima, alerta para possíveis golpes, com fotos e histórico de onde a vítima esteve. Essas empresas não são só provedores de conteúdo no YouTube, no Gmail, que é como a gente conheceu o Google ou na Apple Music. Essas empresas, elas fabricam o sistema operacional e os aparelhos celulares, ou então elas embarcam nesses aparelhos celulares os sistemas operacionais dela. Então, todo mundo que tem um iPhone ou tem um Android, em algum momento abriu uma conta nessas empresas. E quase todo mundo tem conta no Facebook. Então, o risco, além da amplitude do vazamento, é que ele vai abrir a porta para onde a gente coloca a maior parte das nossas informações, que são os nossos celulares. Dalvani Lima orienta a evitar a reutilização de senhas e o uso de antivírus, tanto no computador quanto nos aparelhos celulares, como forma de proteção contra esses ataques. Tem uma sequência de passos que a gente recomenda. Primeiro, o mais importante deles é verificar se nos nossos aparelhos, celulares, tablets, se existe algum vírus, mesmo antes de trocar qualquer senha, porque é justamente através de aplicativos maliciosos, que a gente chama de malware, que esses dados foram vazados. Então não adianta nada a gente tentar trocar uma senha ou fazer qualquer outro tipo de medida sem antes verificar de que a gente não tem algum vírus no computador, ou no celular, ou no tablet. O advogado especialista em direito digital, Fabrício da Mota Alves, ressalta que as empresas precisam ter responsabilidade sobre os dados de seus usuários. Sabemos que as empresas têm obrigações hoje, constituídas de forma legal, ou seja, devem respeitar uma legislação chamada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, envolvendo diversas respostas e, antes mesmo disso, devendo adotar medidas que prevenissem situações como essa. De acordo com o porta-voz do Google, o vazamento de senhas não decorreu de uma violação de dados do Google. A plataforma ainda orienta que os usuários devem adotar autenticação mais seguras, como em 2 fatores, ou usar o gerenciador de senhas do Google. Essas ações podem armazenar suas senhas com segurança e, se houver violação, a pessoa será notificada para que possa tomar medidas imediatas. Deixa eu conversar com os nossos analistas sobre isso. Professor Furriela, estamos na sociedade da informação. Os dados são o grande patrimônio dessa nossa geração. Como é que você avalia uma denúncia como essa, que seria, de fato, o maior vazamento de dados da história, a gravidade disso? Bom, primeiro que as empresas, que têm responsabilidade por zelar, por cuidar dos nossos dados, podem ter que ser responsabilizadas caso efetivamente, que pelo que a gente acompanhou, há um risco potencial ainda, não efetivou-se ainda nenhum tipo de ação, ou não se acompanhou em larga escala alguma ação que atinja propriamente os usuários, elas podem vir a ser responsabilizadas. Mas um outro aspecto que eu acho que é importante é que nós temos aí hackers mundo afora utilizando para as mais variadas finalidades. Então você tem até a guerra cibernética, a gente falou muito hoje de conflitos internacionais. A guerra cibernética, a tecnologia para a guerra cibernética já existe. A Coreia do Norte, com frequência, aplica
em alguns aspectos em relação aos Estados Unidos, pontualmente, até para mostrar que tem essa força. Então, se há a possibilidade de uma guerra cibernética utilizando os sistemas das redes mundiais, usando os sistemas contra os próprios usuários ou contra até os próprios estados, próprios países, a gente aí já vê o potencial de dano que pode causar uma situação como essa. Agora, outra que eu também acho que é importante é que os sistemas internacionais, eles mostram várias fragilidades. Eu acredito que o avanço tecnológico, agora com a inteligência artificial, com as redes sociais ainda em grande uso, várias delas muito populares, Instagram, o Facebook ainda também muito reconhecido, fazem com que haja um desafio tecnológico que essas empresas acabaram sofrendo e que quando ocorre um vazamento como esse, a gente encontra as fragilidades. Então, temos essa questão. E outra, em termos de regulamentação, os estados também vão ter que avançar em relação a isso. Como no Brasil, a gente viu uma constante busca de atualização desse tipo de normas, né? Inclusive o Supremo Tribunal Federal está se debruçando sobre a constitucionalidade de alguns dispositivos. Acho que também agora é um bom momento para os países, e principalmente falando de nós aqui no Brasil, reformularmos a nossa legislação para que a gente fique mais coberto, mais protegido neste mundo onde atualmente as informações circulam pelo planeta inteiro 24 horas por dia, podendo nos expor a vários riscos, a riscos relacionados a questões financeiras e principalmente a riscos que nos expõem nossa imagem, nossos dados aos mais variados usos. Diego Tavares, a nossa sociedade está preparada para lidar com esse tipo de informação? Você acredita que a sociedade tem ideia da gravidade que é um vazamento de dados como esse? E mais, a nossa legislação, aqui no Brasil pelo menos, está preparada também para compelir esse tipo de vazamento, que às vezes pode ser criminoso? De forma alguma, Koba, a tecnologia ela avança em um compasso muito mais acelerado do que a burocracia estatal, do que a legislação, do que as ferramentas para combater, no caso aí, os cybercrimes. Então, o professor Manuel Furriela ele foi no ponto central. Existe um aspecto crítico em relação à questão da informação, como você também muito bem disse, é o novo grande ativo do mundo, e esse descompasso em relação aos meios de proteção, seja esses meios quais forem. Sempre que nasce uma camada de segurança, prontamente nasce também um hacker ali capaz de violar essa camada. Nós estávamos debatendo há pouco, por exemplo, as fraudes no INSS. A fraude do INSS tem um grande aspecto em relação ao vazamento de dados, ao vazamento de senhas de servidores que detinham a possibilidade de acesso a esses sistemas para que empresas pudessem contratar esses empréstimos consignados fraudulentos. Então, é muito sensível a questão da informação hoje e, de outro lado, existe pouca educação das pessoas em relação ao cuidado com as próprias informações. Hoje, qualquer site da internet no qual você acessa, você se depara com um formulário para preencher um cadastro, para colocar ali o seu nome completo, o seu e-mail, o seu CPF, de repente o banco onde você tem conta, e as pessoas muitas vezes não se dão conta da periculosidade de estar colocando na web essas informações. Então, nós precisamos trabalhar em várias frentes para que não só as instituições, mas também a sociedade se adeque a esse novo modelo de mundo que traz a informação como um potencial perigo para as próprias pessoas que são dessas informações detentoras.